permita uma pergunta pessoal. A felicidade existe? A verdadeira felicidade existe? Você, pessoalmente, é uma pessoa feliz? Onde encontrar esta felicidade? Quais são as evidências de uma pessoa verdadeiramente feliz? Eu quero tratar deste assunto com você aqui. E falo-ei à luz do Salmo 112. Eu vou examinar esse salmo com você versículo por versículo. É um texto pequeno, de apenas 10 versículos. Se você está com Bíblia próximo de você aí, tome-o nas suas mãos e acompanhe comigo. O texto começa assim: Aleluia, bem-aventurado, ou seja, muito feliz o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. O homem feliz não é aquele que corre atrás dos banquetes deste mundo e sorve gota a gota os prazeres deste mundo. O homem feliz não é aquele que é condecorado ou aplaudido pelos homens. O homem feliz, diz o texto, é aquele que teme ao Senhor e tem prazer, tem deleite em obedecer a Deus, tem prazer em cumprir os mandamentos de Deus. O Deus que nos criou, à sua imagem, à sua semelhança, estabelece princípios e critérios para nós conhecermos e desfrutarmos de uma felicidade verdadeira, maiúscula, superlativa, real, abundante. E nesse texto do Salmo 112, ele vai nos dar as evidências de uma pessoa verdadeiramente feliz. Então, a primeira coisa que ele vai mencionar é que este Deus é o Deus da provisão. A sua descendência será poderosa na terra, será abençoada a geração dos justos. É o Deus que te dá a maior e a melhor provisão nesta terra, que é a sua família. Uma família abençoada. A sua descendência será poderosa na terra. Ou seja, está falando de poder aqui, não está apenas pensando em poder político, em poder econômico, em poder de outra ordem, mas uma descendência que vai ser uma bênção, que vai ser um luzeiro no meio da escuridão, uma descendência que vai ser reparadora de brechas, construtor de pontes do progresso, de ser um abençoador e não um problema para a sociedade. Você sabe disso, você pode conquistar o mundo, mas se você perde a sua família, esse é um troféu de palha. Você pode ter riquezas, mas se a sua família se desintegra e colapsa, essa riqueza não lhe traz verdadeira felicidade. Você pode morar num apartamento de cobertura, uma casa de luxo. Se você não tem uma família harmoniosa, essa felicidade é apenas um vapor, é apenas uma neblina, não passa de vaidade. A verdadeira felicidade passa pelo fato de você ter uma descendência poderosa na terra. Será abençoada a geração dos justos. Que bênção! É que você é abençoado e essa bênção que está sobre a sua vida passa para os seus filhos, para os seus netos, para os seus bisnetos, para a sua geração, para a sua descendência. Aí sim há felicidade. Não importa se mora numa casa pequena ou grande, não importa se com muito dinheiro ou pouco dinheiro, onde tem uma descendência abençoada na terra, onde tem uma família poderosa na terra, onde tem uma família que é referência na sociedade de probidade, de piedade, aí está a fonte e a evidência de uma verdadeira felicidade. O verso 3 diz assim:
Na sua casa a prosperidade é riqueza, e a sua justiça permanece para sempre. Então, a segunda coisa, a segunda evidência, é que nesta casa não tem carência, não tem pobreza, não tem escassez de pão, tem riqueza. Quando eu estou falando de riqueza, eu não estou pensando aí nas pessoas milionárias, bilionárias. Pode até ser, mas Provérbios diz que há ricos pobres e pobres ricos. Há pessoas que têm o básico e são muito felizes. Há pessoas que têm o luxo e são muito infelizes. Há pessoas que vivem nababescamente atormentadas. E há pessoas que têm um prato de hortaliça e fazem desse prato de hortaliça um banquete. Então, o texto vai nos dizer que na casa do homem justo, aquele que teme a Deus, tem prosperidade. Tem prosperidade. Porque a bênção do Senhor que enriquece, e com ela não tem desgosto. A alma generosa prosperará. A Bíblia nos informa esta verdade tão gloriosa. Mas mais do que prosperidade, tem justiça. E a sua justiça permanece para sempre. Isso significa que esse justo é o justificado. É aquele que é declarado justo. É aquele que foi contemplado pela salvação de Deus. É aquele que, por causa da justiça do justo imputada a ele é declarado justo diante do tribunal de Deus, e por isso essa justiça permanece para sempre. O versículo 4 diz: ao justo nasce luz nas trevas. Ele é benigno, misericordioso e justo. Veja você que o justo passa por lutas também. Se nasce luz nas trevas, é porque tem trevas, tem escuridão. Tem vale, tem prova, tem deserto, tem angústia, tem doença, tem escassez de recursos, às vezes. Mas, quando o justo passa pelo vale, pela prova, pelo deserto, pela escuridão, das angústias naturais e vicissitudes da vida, aí é uma promessa: nasce luz nas trevas. Para quem que nasce luz nas trevas? Para o justo. Para aquele que teme ao Senhor. Para aquele que de fato é feliz. Ou seja, Deus entra nessa história como conselheiro. Nascer luz nas trevas é dar direção, dar orientação, apontar o caminho, trazer conselho do alto, orientar desde os céus. Aquele que teme a Deus é feliz. E a evidência dessa felicidade, que quando ele passa por um momento difícil, por uma prova, por um vale escuro, Deus lança luz, Deus dá direção, Deus dá livramento, Deus abre a porta do escape, Deus aponta o caminho a seguir. Mas ainda, versículo 5, veja comigo. Ditoso o homem que se compadece e empresta. Ele defenderá a sua causa em juízo, não será jamais abalado, será tido em memória eterna. E aqui no verso 9 diz: distribui, dá aos pobres, a sua justiça permanece para sempre, o seu poder se exaltará em glória. Aqui ele está tratando de uma pessoa generosa. Feliz é o homem generoso. Jesus coloca isso numa frase lapidar: mais bem-aventurado é dar que receber. Quão feliz é a pessoa que socorre o outro na sua necessidade. Quão feliz é a pessoa que, ao ver o outro em apuros, estende-lhe a mão. Quão feliz é a pessoa que se compadece do outro, não passa de largo, como na parábola que Jesus contou, aconteceu com o sacerdote e com o levita, que ao ver um homem ferido à beira do caminho, passaram de largo, fizeram de conta que não viram, se omitiram, se acovardaram. É muito feliz aquele que se compadece, aquele que abre a mão, aquele que põe a mão no bolso,
aquele que abre o cofre das suas economias para socorrer uma pessoa que está precisando de ajuda. Esse é feliz. Não é o cheio de usura, não é o suvina, não é o ganancioso, não é o avarento, não é o materialista que põe o coração no dinheiro e fecha a sua mão e o seu coração para socorrer o necessitado. Mas feliz é o homem que se compadece e empresta. Diz o texto, distribui, dá aos pobres. É aquele que sabe que Deus é o provedor, que quando você dá, Deus multiplica a sua sementeira, que quando você não retém, Deus ainda abençoa mais. Por isso, um missionário, Gene Elliott, disse, não é tolo aquele que dá o que não pode reter para ganhar o que não pode perder. Quando você distribui e dá ao pobre, Deus multiplica a sua sementeira para que você tenha mais ainda, porque é Deus quem faz o pobre, é Deus quem faz o rico, é Deus quem fortalece as nossas mãos para adquirirmos riquezas. Quando você é um abençoador, Deus abençoa você. Você é abençoado para ser abençoador. E quando você é abençoador, aí você encontra realmente a receita, o segredo da verdadeira felicidade. Mas o texto prossegue. Versículo de número 7. Não se atemoriza de mais notícias. O seu coração é firme, confiante no Senhor. É claro que todos nós recebemos mais notícias. Não é fácil receber uma má notícia, não é fácil dar uma má notícia. Como pastor, já há 43 anos, em várias ocasiões, eu precisei ser agente de más notícias. Certa feita, um casal lá em Vitória foi passar um final de semana em Guarapari, uma cidade próxima de Vitória, 50 quilômetros de Vitória, e esse casal tinha uma única filha, uma filha adolescente. E a filha ficou em Vitória estudando e o casal, os pais, foram para Guarapari. Enquanto lá estavam, naquele final de semana, o pai daquela adolescente teve um infarto e morreu abruptamente. E a mãe, ao ver o ataque cardíaco e ver o marido morrendo, também, ao mesmo tempo, sofre um ataque e morre do lado do marido. Eu nunca tinha visto uma cena dessa, um casal morrer no mesmo dia, na mesma circunstância, pelo mesmo motivo, na mesma hora. E agora eu, de madrugada, fui acionado para ir à casa daquela menina, adolescente, para comunicar a ela que seu pai e a sua mãe não voltariam para casa, que os dois não passaram o final de semana para descansar, para um tempo de refrigério, mas que tinham sido ceifados pela morte. E agora ela estava órfã de pai e de mãe. Não é fácil dar uma notícia dessa. Pior do que isso é receber uma notícia dessa. Na vida passamos por lutas. Às vezes recebemos notícias que machucam o nosso coração, que arrancam lágrimas dos nossos olhos. Mas se você tem confiança no Senhor, embora você sofra, você não se desespera, porque o texto diz, não se atemorize de mais notícias, porque o seu coração é firme. Você confia em Deus. Vai doer, vai doer. Você vai chorar, vai chorar. Mas você tem esperança. Seu coração está firme em Deus. Isso é uma evidência de que você verdadeiramente é uma pessoa feliz. Agora, ele vai concluir essa fala dizendo, o seu coração bem firmado não teme até ver cumprido os seus adversários o seu desejo. Porque ele é feliz, mas tem adversários que atacam, que oprimem, que maldizem, que blasfemam, que perseguem, que encurralam, que entrincheiram, que se insurgem contra. E ele vai dizer que o perverso verá a vida do justo bem-aventurada, a vida do justo em paz, a família do justo bem-aventurada na terra.
os bens do justo prosperando, o justo com o coração firme em Deus. Ele diz, o perverso vê isso e se enraivece, range os dentes e se consome. O desejo dos perversos perecerá. Então ele está dizendo que tem dois tipos de gente, como lá no Salmo 1. Tem duas qualidades de pessoas. Aquele que teme ao Senhor, bem-aventurado, aquele que teme ao Senhor, que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, antes o seu prazer está na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como uma árvore plantada junto às correntes das águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo o que ele faz será bem sucedido. Este é o justo. Por outro lado, tem o ímpio, tem o perverso, que é como palha que o vento dispersa. Ele não prevalecerá na congregação do justo. Deus conhece o caminho do justo, mas o caminho do ímpio perecerá. Aqui está o caso, o justo de um lado, o perverso do outro. O justo temendo a Deus e tendo prazer nos mandamentos de Deus. O ímpio tentando de todas as formas atormentar, prejudicar, maltratar o justo. O ímpio não se arrepende, o justo tem prazer em Deus. O ímpio vê o justo prosperar, e isso não alegra a vida dele. Ele enraivece, ele rilha os dentes, e o texto diz que o desejo dele vai perecer, porque o justo tem a bênção de Deus e caminha para uma bem-aventurança eterna. A pergunta que eu lhe faço agora é esta: é possível ser feliz? A verdadeira felicidade existe? Você a conhece? Tem experimentado beber desta taça das delícias de Deus? Você é verdadeiramente feliz? As evidências da verdadeira felicidade estão impressas nas páginas da sua alma? Hoje, Deus convida você para uma vida plena. O caminho da verdadeira felicidade é temer ao Senhor e ter prazer nos seus mandamentos. Todas essas evidências vêm a reboque, como consequência, como fruto desse temor a Deus e dessa obediência ao Senhor. Eu desejo ardentemente que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua família, que Deus abençoe sua descendência, que você seja um homem bem-aventurado na terra, um homem próspero, uma pessoa generosa, uma pessoa apegada a Deus e ao próximo e desapegada de coisas, que você possa adorar a Deus, amar o próximo e usar as coisas. Que você possa ter o coração aberto, o bolso aberto, as mãos abertas, a casa aberta para abençoar. Mesmo que o justo não siga o seu exemplo, ao contrário, queira destruir você, Deus vai proteger você. Mas o desejo do ímpio perecerá. Que Deus abençoe muito, muito, muito a sua vida. Se esta mensagem abençoou o seu coração, nos ajude recomendando-a para outras pessoas, enviando-a para outras pessoas. Assim, nós nos uniremos como cooperadores de Deus na divulgação da sua preciosa palavra. Deus abençoe muito a sua vida. Um grande abraço a você.